Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Mas vamos falar primeiro do tempo. Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas. Molhada, muita chuva, temperatura agora é de 22 graus, a máxima poderia chegar a 28, acho que não chega mais não. Agora, né, vai continuar chovendo aí, a previsão é de que continue chovendo aí no período da tarde. A umidade relativa do ar, neste momento, girando em torno de 95%. Choveu ontem em Patos de Minas 8 milímetros. Até as 11h30 de hoje já choveu 16 milímetros. Já choveu hoje o dobro que choveu ontem. E vai continuar chovendo porque a previsão é essa. Guimarães, Alagamar, com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. E aqui você fala diretamente com a nossa produção. Reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. O programa é feito especialmente para você. E você que participa comigo, mandando mensagem para este WhatsApp aqui, sexta-feira tem sorteio de brindes. Vamos sortear para você uma cesta com produtos da Pamonharia Cristo Rei, a melhor pamonha de Patos de Minas, e uma caixa com produtos da Cenil. Confira agora os destaques do programa desta terça-feira com a dona Yandra. Na tela, pode rodar. Acusado de matar homem após desentendimento sobre pagamento de conta de bar está sendo julgado hoje. Homem é agredido pelo enteado após discussão no bairro Nossa Senhora Aparecida. Moradora denuncia falta de água frequente no bairro São José Operário. Temporal atinge Patos de Minas na manhã desta terça-feira. E Polícia Militar Rodoviária e Polícia Rodoviária Federal realizam mega escolta de carga especial na região. Carga superdimensionada deve passar pela BR-365 na quinta-feira. Muito bem, no quadro Advogado do Povo de hoje nós vamos receber o Dr. Brian Epstein, que vem falar sobre reajuste em aluguéis. Você tem aluguel aí? Princípio de ano, normalmente no começo do ano, é época de reajuste dos aluguéis, né? E o Dr. Brian vem falar sobre isso hoje aqui no nosso programa, vem falar com você. Combinado? Então vamos lá, vamos com a dona Yandra e as primeiras informações desta terça-feira, conferindo aí a região. Boa tarde para você, Yandra. Boa tarde, Gui. Boa tarde ao pessoal de casa. A gente está ainda, né, Gui, no mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Infelizmente, nesse mês nós noticiamos aqui diversos casos de feminicídio, de violência doméstica, de agressão. E infelizmente a gente traz agora mais um caso que chamou a atenção na nossa região, viu? E aí, Gui, uma operação conjunta das polícias civil e militar resultou na prisão de um homem investigado por feminicídio em Uberlândia. O crime aconteceu na tarde de domingo no bairro Maravilha, quando a vítima, identificada como Raniele Aparecida Silva, de 32 anos, foi assassinada na frente do filho a facadas, viu, Gui? E isso aconteceu em frente à residência dela. O suspeito, que é ex-companheiro da vítima, foi identificado como Marcelo Rodrigues Miranda, de 45 anos, fugiu do local logo após o crime, levando a criança de 6 anos. A gente tem algumas imagens aí que foram borradas devido à intensidade e gravidade, né, da cena, mas dá para ver ali no cantinho esquerdo do vídeo o momento em que o homem
agride, mata a ex-companheira e depois, mais na frente do vídeo, a gente vai ver ele fugindo levando o filho, né, de 6 anos no carro. A informação, Gui, é que assim que tomaram conhecimento do caso, as equipes iniciaram buscas contínuas para localizar o Marcelo, garantir a segurança também do menor de idade, né, essa criança de 6 anos, com base na análise de imagens de câmeras de segurança e informações de inteligência, os policiais conseguiram identificar o veículo utilizado na fuga e mapear possíveis rotas, né, percorridas pelo suspeito. Durante as diligências, a criança foi encontrada na casa de uma conhecida do investigado, que relatou ter recebido o menino na manhã de ontem. A partir disso, então, as buscas foram intensificadas no bairro Tocantins. Com apoio de helicóptero, inclusive também o uso de drone, as forças de segurança, né, montaram um cerco em uma residência onde o suspeito, pode voltar aqui com a gente, Danilo, tinha se escondido, e ao notar a presença policial, ele tentou fugir pulando muros e se escondendo em um lote vago, mas foi aí localizado e preso. Com o investigado, foi apreendido um boné utilizado aí no momento do crime, né, conforme identificação aí nas imagens de câmeras de segurança, além do veículo utilizado na fuga. A criança foi entregue aos familiares maternos e o Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso. Segundo informações, o suspeito já possuía registros anteriores, incluindo de ocorrências de violência doméstica contra a vítima, que tinha medida protetiva vigente. Marcelo deixou o sistema prisional no dia 6 de março deste ano, após receber um alvará de soltura, ou seja, 9 dias antes de cometer esse feminicídio. Então, a Polícia Civil segue investigando esse fato. É um fato, Gui, lamentável, como a gente vê. Ele já tinha aí passagens por registro de violência doméstica contra a mulher que foi morta nesse domingo lá em Uberlândia. Ela tinha medida protetiva vigente e a gente precisa, né, Gui, de leis aí, de dispositivos mais seguros para proteger essas mulheres que muitas vezes têm medo de denunciar. Quando cria coragem para denunciar, o homem é preso, mas aí nesse caso, logo depois que é solto, né, ele volta até a cena ali onde aconteceu a agressão anterior e o caso evolui para um feminicídio na frente do filho, um menino de 6 anos que foi levado ainda depois do crime, uma situação que choca. E a gente segue acompanhando a investigação a respeito desse fato. Gui, a gente tem um combinado aqui de falar da região, mas eu preciso, né, para falar também nessa abertura aqui em relação à chuva. A gente tem imagens aí da chuva que caiu no fim da manhã desta terça-feira aqui em Patos de Minas. Veículos ilhados, viu, Gui? Vários pontos aí de alagamento aqui em Patos de Minas. A gente tem acompanhado aí alguns vídeos que chegaram aqui até a nossa redação. Aí próximo à Lagoa Grande, o local aí alagado. E são locais, Gui, que na maioria das vezes tem histórico, né, de alagamento. A gente acompanha todos os anos, vem a chuva mais forte, chuva mais intensa, os mesmos locais ficam alagados. Então a gente tem algumas imagens aí. Se você também tem algum flagrante em relação a essa chuva que caiu hoje aqui em Patos de Minas, pode enviar aqui para nossa redação. O telefone está aí embaixo na tarde, 99474515. A gente acompanha agora imagens próximas ao córrego do Monjolo. Um problema também antigo, mas que com obras recentes a gente tem visto aí que, embora o volume da água chegue bastante alto, não tem alagado, né, a Avenida Fátima Porto. Próximo ao shopping também é um local histórico aí de alagamento aqui em Patos de Minas, e nesse local aí várias obras já foram feitas, né, em diversas administrações aí anteriores e recentes, e o que a gente tem visto é que mais uma vez aí voltou a alagar. Então são diversos pontos aqui de Patos. Essa imagem foi feita pelo Luiz César, Gui, que estava no fórum acompanhando o julgamento. O veículo dele estava estacionado aí na Avenida Padre Almir, ficou também alagado ali. Então, se você tem mais algum registro aí dessa chuva que caiu hoje aqui em Patos de Minas, envie aqui pra gente, conte pra nós onde o seu vídeo foi filmado. E por falar em participação do nosso telespectador, Gui, a gente vai mostrar daqui a pouco é uma ironia, né? Embora tanta água aí, como a gente tem visto nessa terça-feira,
alagando diversos pontos da cidade, nas caixas d'água, nas torneiras de algumas residências aqui em Patos de Minas, falta água. Falta água aí para tomar banho, para dar descarga, para lavar vasilha, para situações básicas do dia a dia, até para beber água, viu, Gui? Então, se você também está sem água aí na sua residência, mande aqui pra gente o bairro onde está faltando água na sua residência, mostre pra gente a sua torneira vazia, porque daqui a pouquinho a gente volta nessa situação aí, trazendo mais informações sobre essa falta de água aqui em Patos de Minas. Mas enquanto isso, mande mensagem aqui pra gente, porque a gente quer saber onde que tá faltando água aqui em Patos de Minas nesta terça. Muito bem. Aí, ó, esses locais que você mostrou aí são históricos, né? A questão do córrego do Monjolo é histórico, quando chove muito na cabeceira lá e as vertentes da cidade levam a água pluvial ali para dentro do córrego, fatalmente ele vaza, porque a vazão dele por baixo da JK não é boa. Aí ele chega lá no rio, também represa. Então esse Deus nos acuda aí. A primeira imagem foi, isso aí era próximo do shopping, né? Ali na Ana de Oliveira, com aquela outra rua ali que sobe, que eu não me lembro o nome dela. Mas é por ali, né? E ali enche mesmo, Ana de Oliveira ali, e o prefeito esteve aqui, e ele falou em off aqui pra gente até no dia, e depois durante uma entrevista ele falou conosco sobre a verba, o orçamento, que é de 40 milhões, para arrumar aquilo ali, tem que ir atrás do dinheiro para buscar isso aí, né? Para buscar esse dinheiro e arrumar aquilo ali, porque desse jeito que tá, não tem condição. Isso aí é na Barão do Rio Branco, lá no final ali da orla da lagoa, né? Isso aí é histórico, sabe? Enche, mas enche toda vez. A água pluvial aí não tem jeito de tirar muito, porque essa região aí é em cima de um lajeado, é muita pedra. Então não tem como quebrar essas pedras para aprofundar lá na frente, para dar queda d'água para o lado lá do Cristo Redentor, ou para o lado lá do córrego do Monjolo, também não tem jeito. É muito complicada essa situação. Agora, tem que arrumar jeito. Como é que tira essa água aí da Ana de Oliveira, perto do shopping? É bomba? Põe bomba. Sabe, coloca um sistema de bomba ali para bombear essa água quando tiver chuva, liga automaticamente, tira essa bomba dali. A gente conhece isso em várias outras cidades do Brasil, né? Aí me parece que é a Fátima Porto, né? Aí é a questão, né? Aí é o fórum. O fórum, tá. É a Avenida Padre Almir. Também é um fundo de vale que foi construído essa Avenida Padre Almir. Aí tem um córrego, que é o chamado Córrego da Cadeia, que passa ali, está canalizado. Mas ali é um fundo de vale. As vertentes dos bairros no entorno ali, todas vertem para aquele lado, né? Todas levam a água da chuva para dentro da calha da Avenida Padre Almir. Então, sabe, esses pontos mais críticos aqui em Patos, tinha que ter uma solução, pelo menos paliativa por enquanto. Qual que seria a solução paliativa por enquanto? Por exemplo, lá no shopping, lá na Ana de Oliveira, um sistema de bombeamento, para bombear e tirar aquela água de lá. Vai jogar onde? Não sei aonde. Mas tem que tirar dali e jogar, porque ali enche toda vez. E a gente não pode esquecer que ali tem um hospital ali do lado, né? Então é muito complicado isso aí. Na Barão do Rio Branco, ali toda vez que chove, e ali é uma chuvinha, sabe? Ali deu um chuvisco na Barão do Rio Branco, enche. Como é que faz? Bombeia, faz um sistema de bomba ali, é caro, não, mas muito mais caro é a obra para rasgar tudo aquilo ali e fazer um conserto definitivo ali. Por enquanto, coloca um sistema de bomba, tira dali e joga dentro da lagoa. Pronto, sabe? Evita esse alagamento ali. Eu estou falando aqui, mas apresentando soluções para aquilo que eu não fui chamado para opinar. Mas, na verdade, é que nós precisamos, se não temos uma solução definitiva, precisamos, pelo menos, de uma solução paliativa.
para as pessoas não sofrerem toda vez que chove aqui em Patos de Minas. É isso? Vem para cá comigo. Deixa eu falar para você da Mais Exames. Põe aí na tela, pode rodar. Essa é a semana da consulta aqui na Clínica Mais Exames. Uma semana pensada para quem vem adiando a ida ao médico, para quem sente dores e desconforto, mas ainda insiste em deixar para depois. Aqui você conta com mais de 20 especialidades médicas com atendimento ágil, chega de filas e de longa espera por consulta. Cuidar da sua saúde começa pela consulta. É ouvir seu corpo, é tratar antes que o problema aumente. É só nessa semana as condições especiais nas consultas. Então não adie mais. Aproveite a semana da consulta na Clínica Mais Exames e cuide da sua saúde agora. Muito bem. Vamos tocando em frente. Eu vou perguntar para a Ayanda se ela tem mais alguma coisa aí para trazer aí, e parece que vamos seguir com você aí, trazendo mais informações aí, né? E continua chovendo, Ayandra, você que está aí do lado da janela aí, continua chovendo, porque choveu muito há poucos instantes aqui em Patos de Minas, né, Ayandra? Está chovendo que eu estou ouvindo o barulho da chuva daqui, né? Então, Gui, tô tentando olhar aqui, nossa janela tá com cortina, aparentemente não está chovendo, tô ouvindo mais o barulho do carro passando no asfalto, aquele barulhinho de pneu mesmo, passando por aquela lâmina de água que ficou ali no asfalto. Mas se tiver chovendo tá bem fraco, não tá com a mesma intensidade. Por volta ali de 11h30 choveu, 11h30 choveu bastante aqui em Patos de Minas, agora aparentemente está mais tranquilo. Mas a gente segue acompanhando aí toda essa situação, como a gente viu, né, ontem durante todo o dia que também foi chuvoso, choveu 8 milímetros e hoje em pouco tempo, né, até as 11h30 da manhã de hoje, tinha chovido aí o dobro, né, 16 milímetros, então é bastante chuva aí pro período que deve ter mais chuva ainda na data de hoje, na terça-feira. Agora, eu queria falar sobre o outro assunto que você trouxe aí, que é a questão da falta de água. Gente, como essa Copasa bate na gente, né? Como a Copasa, sabe, bate no povo de Patos de Minas assim, impiedosamente. E aí eu não vejo nada acontecer. O PROCON está agindo, beleza, ótimo. PROCON está agindo. PROCON já multou a Copasa quantas vezes? Quantas vezes o PROCON multou a Copasa aqui em Patos de Minas? Quantas vezes ela pagou a multa? Porque se for multar e for gerar divisas para o município de Patos de Minas, está tudo certo. Vamos multar, ela faz, a gente multa. Faz, a gente multa. E ela paga, mas ela não paga. É um negócio de faz de conta essa história aí. E ela continua fazendo o que quer. Eu estou ouvindo reclamação hoje pela manhã, ouvindo reclamação de gente ali da região do bairro Brasil, da região da Vila Operária, daquela região ali do Santa Terezinha, falta de água. E a água chega, quando a água chega, ela chega marrom. E não é marromeno, não, é marrom mesmo, da cor marrom, suja. E aí, alguém fala alguma coisa com a Copasa? Você podia até ver, Ayandra, pra gente aí, se o PROCON está atuando nessa fiscalização aí e está multando a Copasa. Aproveita e pergunta se as multas estão sendo executadas, se a Copasa tem pago as multas, ou se ainda está naquele processo, aqui no popular a gente chama de empurrar com a barriga, até ela recorrer lá na frente e ganhá-la nos tribunais. E não pagar absolutamente nada, que é isso mais ou menos que acontece. Então, é um negócio assim que não dá para entender. A gente não entende essa posição. Se fosse um particular, se fosse um prestador de serviço da iniciativa privada que procedesse dessa maneira, já estava preso. Já tinha tanta multa em cima dele e ele estava preso. Agora, como é uma estatal, como o governo tem cotas, é acionista da Copasa,
E aí falta energia, fica um joguinho de empurra. Eu já falei aqui, não é possível que uma empresa que presta serviço num setor tão sensível como é o fornecimento de água não tenha um parque gerador de energia. Não é possível. Sabe, a gente não pode admitir isso. É uma justificativa que não existe. Por que faltou água? Porque a CEMIG deixou faltar energia. Faltou energia em tal lugar assim, e aí nós não tivemos como fornecer água para Patos. Olha só que absurdo! Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou tem? Ou você aí de casa acha que tem alguma coisa a ver com a outra? Ou a Copasa, a gente não paga a água caríssima que a gente paga aqui em Patos de Minas, o tratamento de esgoto caríssimo que a gente paga aqui em Patos de Minas, para ter água, para ter o fornecimento, para ter essa prestação de serviço a tempo e a hora. E não temos. Nós não temos. Sabe, é um negócio que não tem como você entender. Não dá para aceitar essa justificativa de que faltou água em 20, 30 bairros porque faltou energia. Cadê o gerador da Copasa? Ela precisa ter uma reserva. Sabe, ela precisa ter uma outra chave para não sofrer solução de continuidade, o fornecimento de água para a população de Patos de Minas. Ou você aí de casa acha que não? Acha que está tudo certo? Acha que é assim mesmo? Você concorda com isso? Sabe? Não tem, sabe? Não tem lógica isso. Esse relacionamento é muito leonino. É muito impositivo por parte do fornecedor. Fornece quando quer, do jeito que quer. E cobra o que quer. Se você não pagar a sua conta de água, ela vai ser cortada. A Copasa tem a prerrogativa de ir lá e fechar sua torneira, se você não pagar. E se ela fizer qualquer coisa com você, você não pode fazer absolutamente nada de volta. Não tem punição para ela. Não tem lógica. É uma desigualdade, um relacionamento desigual, leonino. Isso não pode existir. Isso precisa acabar, gente. Ah, porque a Copasa não sai daqui, que não saia, mas que preste um serviço bom, pelo menos. Não precisa ser excelente, mas bom, pelo menos, pelo preço que ela cobra para a população de Patos. É muita falta de lógica isso. Eu não consigo nem aceitar e muito menos entender esse relacionamento, né? Não consigo. Mas enfim, que é assim a gente fica procurando os canais competentes para ver se tomam uma posição em favor do povo de Patos de Minas. Agora, se está faltando água aí no seu bairro, liga para cá para a gente saber. Manda para cá através do nosso WhatsApp, está aí na tela, 999474515. Fala com a gente, eu quero saber quantos bairros estão sem água hoje em Patos de Minas. Sei que são muitos. Uns que foram anunciados e outros tantos que não foi anunciado. É brincadeira um negócio desse, né, rapaz? Chegou a hora de você aí de casa conquistar o próximo nível da sua carreira profissional. As inscrições para a pós-graduação do Unipan estão abertas. Invista no seu crescimento profissional, fortaleça seu currículo e estude em uma instituição que é referência em educação. São mais de 90 cursos em 9 áreas do conhecimento para se qualificar e destacar na sua carreira. As matrículas estão abertas no site pós.unipan.edu.br. Unipan, educação que transforma.
E aí eu já ouvi falando também que para fazer um investimento, para a Copasa fazer um investimento num parque gerador de energia, né, com geradores a diesel, ficaria muito caro, porque é muito caro um gerador desse aí para funcionar todo momento que faltar energia e não deixar faltar água para Patos de Minas. Caro, né? A água é barata. Uma ocorrência de agressão foi registrada ontem à noite no bairro Nossa Senhora Aparecida. A repórter Thalita Diniz é quem tem as informações. Danilo, põe na tela. Na noite desta segunda-feira, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de agressão no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Patos de Minas. No local, os militares encontraram um homem de 54 anos com um pequeno corte na testa e sinais de embriaguez. Ele contou que estava em casa bebendo com a companheira e o enteado quando começou a discussão entre o casal. Segundo o homem, depois da discussão, o enteado passou a acusá-lo de ter agredido a mãe. Ele negou a agressão, mas relatou que o enteado acabou desferindo socos contra ele, causando o ferimento. Após o ocorrido, o enteado e a companheira deixaram o local. A Polícia Militar realizou rastreamento na região, mas até o momento eles não foram localizados. A vítima disse que não precisou de atendimento médico naquele momento. A Polícia Militar e a Polícia Civil seguem investigando esse caso. Vem aqui comigo, deixa eu falar para você da Rede Queiroz de Melo de Postos de Combustíveis. É onde você encontra um combustível de primeira qualidade garantido pelo proprietário do posto, o melhor preço e promoções semanais. Cada semana num posto, hein? Você tem que procurar aí para você encontrar a promoção da Rede Queiroz de Melo de Postos de Combustíveis. Combustível de primeira qualidade, bom atendimento, ótimo preço. Posto Água Limpa fica na Major Gotti, ali no centro da cidade, perto do Balão da Vox. Posto Quem fica na Ponto Chique 224, Vila Garcia. E o posto Terra Nova fica na Avenida JK 700, na entrada para o bairro Jardim Paulistano. Rede Queiroz de Melo de Postos de Combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para investigar o caso da bebê de 8 meses, que foi internada com uma fratura no crânio e hemorragia cerebral aqui em Patos de Minas. Segundo a corporação, as apurações estão em andamento e incluem a realização de oitivas, de interrogatório e outras diligências necessárias. De acordo com a Polícia Civil, o procedimento está sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher no município. Conforme noticiado, a criança deu entrada em unidade de saúde com lesões graves, o que levantou a suspeita de uma possível agressão. O estado de saúde dela é considerado delicado e o caso segue sendo acompanhado pelas autoridades. Pois é. Vamos acompanhar de perto esse caso aí, né? Porque um bebê chega no hospital internado com uma possível fratura no crânio e com hemorragia. Complicado, né? Alguém tem que explicar isso aí. Ontem noticiamos que um homem foi preso após agredir a companheira grávida e ameaçar matar familiares. A vítima sentiu fortes dores na barriga e precisou ser encaminhada para o hospital regional. Sobre isso, a Polícia Civil informou que recebeu por meio da Central Estadual do Plantão Digital a ocorrência registrada, pela Polícia Militar na tarde da última sexta-feira no bairro Nossa Senhora de Fátima, aqui em Patos de Minas. De acordo com a corporação, o suspeito de 34 anos foi conduzido à delegacia, onde foi ouvido e autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, violência psicológica contra a mulher e vias de fato.
Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional, permanece à disposição da Justiça para as medidas legais, lá no Tião Sátiro. A Polícia Civil destacou ainda que as investigações continuam em andamento. Tem que apurar mais coisas aí, né? E apurando e virando notícia, a gente traz aqui para você. Mulher, março é o seu mês. Mês de reconhecer a sua força, sua dedicação, sua coragem. Mas, acima de tudo, é mês de lembrar que para cuidar de tudo e de todos, você precisa cuidar de você primeiro. Pensando nisso, o Unilab preparou condições especiais durante todo o mês de março. 15% de desconto em vacinas selecionadas, essenciais para cada fase da vida da mulher. Vacinas como herpes zoster, proteção contra complicações dolorosas. Arexvy, cuidado importante para a saúde respiratória. Pneumocócicas 13, 15 e 20, prevenção contra doenças graves. É o momento ideal para colocar a sua proteção em dia, com segurança, tecnologia e atendimento acolhedor. Os descontos são válidos durante todo o mês de março de 2026. Quer saber mais ou agendar? O telefone está aí na tela, 3171-0900. E o WhatsApp também, viu? 99840-7235. Unilab, o nosso laboratório. Está sendo julgado hoje em Patos de Minas Yuri Matheus Rosa Silva, acusado de matar João Silva, de 66 anos. O crime aconteceu no dia 28 de junho do ano passado, no bairro Nossa Senhora Aparecida. O acusado teria exigido que o idoso pagasse a conta dele de R$ 32, que foi negado. Após o gesto, os dois se envolveram em uma discussão que terminou com o assassinato. O repórter Luiz César é quem tem mais informações. E o Danilo é quem põe na tela. Pode rodar. É julgado no Fórum Olímpio Borges, aqui em Patos de Minas, Yuri Matheus, acusado de um homicídio que aconteceu em junho do ano passado, um dia que era dia 28, um sábado à noite, no bairro Nossa Senhora Aparecida, próximo ali ao Cristavo. Segundo os autos do Ministério Público, Yuri tinha uma convivência amistosa com a vítima de 66 anos, João Silva, e inclusive, mais uma vez, estavam passando por essa convivência amistosa entre eles, dentro desse bar. Yuri, segundo os autos do Ministério Público, teria chegado primeiro, quando logo em seguida chegou João Silva, inclusive mantendo aí essa boa relação que havia entre eles, de conversas e de outras vezes já terem se encontrados, né? Inclusive, Yuri chegou a esse bar com o seu filho. Jogou sinuca, consumiu bebida alcoólica, tudo referente a isso. Em seguida, Yuri então foi até a vítima, João Silva, exigindo que a vítima pagasse a conta de R$ 32 que era de Yuri. A vítima então negou, falou que não pagaria essa conta, que dessa vez não conseguiria ajudar e tudo. E a partir disso então começou uma briga entre eles, briga essa que terminou do lado de fora do bar, com a vítima, João Silva, de 66 anos, sendo agredida, né, com diversos socos, chutes, pontapés, inclusive após ser tanto agredida que caiu desacordada. E nem assim Yuri parou de agredir. Inclusive, segundo os autos do Ministério Público, Yuri desferiu um chute na cabeça da vítima, que já estava desmaiada. Chute esse que, inclusive, causou afundamento do crânio. Enfim, após tudo isso, Yuri então foi preso, ele que continua preso no presídio Sebastião Sátiro e é julgado, né, no Fórum Olímpio Borges, referente a esse homicídio, né, que aconteceu por motivo torpe, que dificultou a defesa da vítima, motivo fútil, já que foi essa situação referente a uma conta de R$ 32, e por isso então ele está sentado, né, senta no banco dos réus, acusado desse homicídio que vitimou João Silva, de 66 anos. Pois é, né? Às vezes a pessoa toma uma decisão tão besta e não sabe a consequência que dá, né? Aí,
por causa de pagar uma conta de R$32, querer fazer o outro pagar a conta para ele. Deu no que deu isso aí. Depois você vai ficar sabendo o resultado do julgamento amanhã aqui no nosso programa, que se acabar antes do término do nosso programa, você fica sabendo também hoje ainda, tá bom? Sabia que a Farmácia Nacional agora está mais perto de você do que nunca? Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você tem acesso a todos os produtos de saúde e bem-estar que precisa com apenas um clique. Isso mesmo, é a Farmácia Nacional na palma da sua mão. Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você pode encomendar os seus produtos com mais facilidade para você cuidar da sua saúde e do seu bem-estar a qualquer hora e em qualquer lugar. Então não perca mais tempo. Baixe o aplicativo da Farmácia Nacional agora e descubra como é fácil cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. É de graça e está disponível para Android ou iOS. Farmácia Nacional. Se faz bem, no aplicativo da Nacional também tem. Serão julgados amanhã Aleph William Dias Silva, conhecido como Feio. Daniel Bertoldo Trigueiro, conhecido como Drão. Patrick Pereira Pacheco, conhecido como Jericó. Misael da Silva Basílio, conhecido como Surubinha. E Alisson Lima Oliveira, que é conhecido como Cocó ou Baianinho. Eles serão julgados pela prática de 2 tentativas de homicídio qualificada dentro do presídio Sebastião Satiro. Segundo a denúncia do Ministério Público, dia 27 de junho de 2024, por volta das 8 horas, dentro da cela 10 do presídio, Aleph, Raniel, Patrick e Misael acusaram Alisson de ter pegado uma droga que havia desaparecido na cela. Eles agrediram o Alisson com chutes e pisões. Em seguida, enrolaram o lençol no pescoço dele e puxaram tentando asfixiá-lo, tentando enforcá-lo com esse lençol. Alisson chegou a desmaiar, mas a ação foi interrompida quando um dos acusados avisou que policiais penais estavam se aproximando, impedindo a consumação do homicídio. Logo depois, Alisson se juntou aos demais acusados e todos passaram a acusar Edson Carvalho Pereira de ter pegado a droga. Edson, que é conhecido como Favela, foi retirado da cama e agredido com socos, chutes e também pisões. Quando o levaram ao banheiro, a droga caiu de sua roupa. Mesmo assim, continuaram as agressões e tentaram enforcá-lo também com o lençol, chegando a suspendê-lo e a amarrá-lo na grade da cela. O crime só não se consumou porque policiais penais chegaram e cortaram o lençol, socorrendo a vítima. Ainda segundo o Ministério Público, os crimes foram denunciados como tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil, desaparecimento de droga, que foi o motivo, emprego de asfixia, o uso do lençol para enforcar, recurso que dificultou a defesa da vítima, ataque em grupo, massacraram lá o preso, né? E esse caso vai ser julgado amanhã. E nós vamos acompanhar esse julgamento aqui para você. 2 tentativas de homicídio nas costas desse pessoal aí. O doce de leite Diet da Copatos é a opção perfeita para quem busca uma alternativa mais leve, sem abrir mão do sabor que você ama. Com apenas 18 calorias por porção de 20 gramas, o equivalente a uma colher de sopa, ele apresenta baixo valor energético e reduzido teor de carboidratos, tornando uma escolha inteligente para quem se preocupa com uma alimentação equilibrada. Mesmo na versão Diet, o doce de leite mantém a textura cremosa e o sabor marcante, resultado da tradição e do cuidado que fazem parte da produção Copatos, ideal para acompanhar aí pão, torrada, a sobremesa ou simplesmente saborear sozinho. Leve, saboroso e versátil, o doce de leite Diet Copatos
é a sua escolha doce, com menos calorias e mais sabor. Copatos, sempre presente. Ontem noticiamos que o PROCON de Patos de Minas instaurou um procedimento de investigação preliminar para apurar a interrupção no fornecimento de água registrada em diversos bairros da cidade no último domingo. Segundo o órgão, medida direcionada à Copasa e à CEMIG. E tem mais reclamações relacionadas à falta de água que afetou os bairros em Patos de Minas ontem e hoje. Põe na tela. Uma moradora da rua Salgado Filho, no bairro São José Operário, relatou que ficou o dia todo sem água na residência, o que causou diversos transtornos na rotina da família. Segundo ela, o problema acontece com frequência e, para não deixar a família sem água, muitas vezes precisa comprar água para atender às necessidades básicas. Após a produção entrar em contato com a Copasa para verificar a situação, o fornecimento foi estabelecido no local. A Copasa informou que a previsão é que o abastecimento de água para os bairros Brasília, Brasil, Nossa Senhora Aparecida e São José Operário seja normalizado gradativamente na tarde de hoje. Segundo a companhia, as intermitências foram causadas por um vazamento em rede de distribuição, o qual já foi corrigido por equipes técnicas. Disse ainda que não é possível especificar as causas da intercorrência. Nós soubemos hoje que um restaurante daquela região não funcionou devido à falta de água. Mas não para por aí não, viu? Outros moradores de outros bairros também estão sem água. Sobre isso, a Copasa informou que, devido a um vazamento em rede de distribuição de água, o abastecimento para os bairros Aurélio Caixeta, Centro, Jardim Califórnia, Jardim Centro, Jardim Floresta, Jardim Paraíso, São Francisco, Valparaíso e Vila Garcia poderá apresentar intermitências nesta terça-feira. Disse ainda que, durante a manutenção, os reservatórios darão suporte na distribuição. Caso as intermitências ocorram, a previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente na tarde de hoje. Por fim, informou que não é possível especificar as causas da intercorrência. Eu vou perguntar para quem, então, hein? Perdão. Pergunta para quem? Tá faltando água aqui, seu bispo. Dá para o senhor me explicar aí por que é que tá faltando? Não dá, né? Quem tem que explicar é a Copasa. Ela que tem que explicar isso aí. O absurdo continua. Vamos desenrolando o absurdo aí e eu estou aguardando a sua mensagem para saber se aí no seu bairro está faltando água ou se não está faltando água. Se tiver, fala comigo. Você já parou para pensar como faz diferença ter alguém que realmente se importa com a sua vida financeira? Foi isso que eu encontrei no Sicoob Credicopa. Lá, tudo tem um jeito diferente. O jeito cooperativo, sabe? Atendimento próximo, soluções que fazem sentido para o seu bolso e aquela sensação de confiança que só quem trabalha pensando na comunidade pode oferecer. E o melhor é que eles conseguem juntar tradição e tecnologia. Com o aplicativo do Sicoob, você resolve tudo sem perder tempo. Rápido, prático, seguro. No fim das contas, escolher o Sicoob Credicopa é escolher uma parceria verdadeira. Sicoob Credicopa, mais que uma escolha financeira, a nossa cooperativa de crédito. Vamos lá para o nosso WhatsApp. Vamos abrir o nosso WhatsApp aqui para ver o que o povo está falando. Neuza, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha cunhada Cleonice, que está fazendo aniversário hoje. Tá mandado, dona Cleusa. Parabéns, Cleonice. Fátima, boa tarde, Gui. Uma vergonha esses alagamentos, sempre nos mesmos lugares e ninguém dá conta de solucionar o problema. É isso aí, Fátima. Gildeon Alves, boa tarde, Gui. Aqui no bairro Nossa Senhora Aparecida, ficamos de meio-dia de segunda até essa madrugada sem água e passamos até sede. Pode tocar para frente aí, vamos saber mais.
Juninho, boa tarde, Gui. Tem um buraco feio feito pela Copasa ao lado do Marte Minas da Fátima Porto, que já tem uns 15, deve ser 15 dias, né? Está um perigo. Sônia, boa tarde, Gui. Parabéns pelo programa. Assisto todos os dias. Aqui na Rua das Petúnias, 646, Jardim Paraíso, está faltando água. Aí o recado da Sônia. Max, boa tarde, Gui. Manda um abraço para mim. Estou ligadinho aqui no programa. Um abraço para você, Max. Maria Célia, boa tarde, Gui. Que chuva foi essa, hein? Alagou a cidade toda. E não foi tão grande assim a chuva, viu, Maria Célia? Choveu 18 milímetros hoje, durante toda a parte da manhã. É que nós temos problemas crônicos aqui na nossa cidade. E como disse o nosso telespectador ali, ninguém resolve, né? E não toma uma atitude definitiva para resolver, por quê? Porque custa caro. Mas também não toma uma atitude paliativa. Né? Como existem outras atitudes tomadas em outras cidades do Brasil, como eu já falei ali, na região ali da Ana de Oliveira com Bernardo de Assis e Tonzinho Amâncio, naquela região ali, só com bomba. Instala bomba, sabe? Para drenar essa água, tirar ela dali e levar para outro lugar. Porque não tem outro jeito. 40 milhões para arrumar essa situação ali, declaração do próprio prefeito, né? Então, não tem o dinheiro, não tem os 40 milhões, mas deve ter o dinheiro para colocar ali um conjunto de bombas para retirar a água, para drenar a água ali daquela região. O Lion Centro de Patos de Minas está oferecendo uma grande oportunidade para quem quer aprender uma nova profissão e aumentar a renda. As inscrições para o curso de design de sobrancelhas ministrado pela especialista Renata Ferreira estão abertos. As inscrições estão abertas. O curso começa no dia 6 de abril e será realizado na sede do Lion Centro, na rua Dona Luísa, 816, bairro Lagoa Grande. Inscrições e informações pelo telefone que está aí na tela da sua televisão, né? 99681-2269, tá? Pode ligar nesse telefone aí que você terá mais informações. Combinado? Muito bem, chega aqui comigo, é hora de falar para você da Bom Pastor. Põe na tela. Tem profissões que não escolhem horário, que não medem esforços, que existem para o outro. Antes de qualquer família chegar, eles já estão prontos. Porque cuidado não espera. Vamos falar em sentimento, gratidão, de estar, né, de poder representar e querer sempre fazer o melhor para que quem nos procura, que ele tenha um suporte, né, e que não resolva, mas que ameniza a perca e esse momento. Você tem que saber lidar, conversar, é aquele momento tão difícil para ela. Você tem que saber a sua postura, sua ética profissional. Não buscam holofotes, não querem reconhecimento. Estão ali para o que importa, cuidar da despedida com a dignidade que ela merece. Ser agente funerário é uma missão que exige coragem e um coração generoso. Eles são a espinha dorsal da nossa empresa. Obrigado por cuidarem de cada momento com tanto respeito. Uma profissão que exige força, mas também exige coração. Equilíbrio entre técnica e alma. Aos nossos agentes funerários, gratidão por tudo. Vocês, agentes funerários, são o orgulho da Bom Pastor. Hoje é um dia muito especial, né? Dedicado a uma profissão de entrega absoluta, mas que muitas vezes atua de forma silenciosa. Estou falando do Dia do Agente Funerário. Sempre digo que existem missões que escolhem as pessoas. E essa é, sem dúvida, uma delas. Eu acompanho de perto o trabalho do Grupo Bom Pastor
e vejo que o agente é muito mais do que um profissional técnico. Ele é uma espinha dorsal de todo o acolhimento. É quem está pronto para cuidar, garantindo que o último gesto de carinho de uma família seja tratado com a maior dignidade possível. Queremos deixar o nosso abraço e o nosso respeito a todos os agentes funerários que honram histórias e cuidam de cada memória com um zelo admirável. Parabéns a todos os agentes funerários por essa missão de coragem e de coração generoso. Muito bem, agora é a hora do quadro Advogado do Povo. Pode rodar, põe na tela. Recebendo hoje aqui para o quadro Advogado do Povo, o doutor Brian Epstein. E ele veio falar hoje de um assunto que eu acho que atinge muita gente, né, doutor? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Gui. Prazer recebê-lo aqui. Alegria. Quem é que não paga aluguel, hein? Se não está pagando, já pagou, né? Se não está pagando, já pagou. Ou vai pagar. Ou para moradia própria, ou para o comércio, ou para o trabalho. Sempre, às vezes, rola um aluguel numa história de vida. E esse é um relacionamento, doutor? O senhor que milita aí como operador do direito, traz muito desgaste? Ele traz muito atrito ou não? O Gui, as situações, por exemplo, o contrato de locação, ele não tem que ser necessariamente escrito. A lei não determina que ele seja escrito. Mas o contrato escrito é bom porque ele estando escrito, as condições estão ali presentes. Se der alguma divergência, é só ver o que está escrito e chegar a uma conclusão. O difícil é quando não está escrito. Quando esse contrato é feito verbalmente e, por exemplo, nós convencionamos de reajustar de tal forma, nós convencionamos que o prazo de duração será tanto. Então, dá muita divergência. Dá divergência, especialmente porque se faz de uma forma não profissional. Não se faz da forma escrita. E o escrito, o que está escrito e está bem escrito, ele realmente traz segurança, tanto para o proprietário do imóvel, quanto para o locatário. Então, para fazer um aluguel, para contratar um aluguel, o senhor aconselha fazer no papel. Tem que ter um contrato assinado, reconhecido firma, registrado no cartório, se possível, da maneira mais legal possível. Isso. Tem que ter da forma escrita, né? Basta ali que assinem as partes, assinem duas testemunhas. Hoje, Gui, se for assinado pela assinatura digital, dispensa, inclusive, as duas testemunhas assinando, né? Já tem força executiva. Mas que faça de uma forma escrita, colocando lá os elementos que são essenciais. Pelo menos o valor, né? Se for mais de um ano, é necessário que se coloque qual vai ser o índice de correção, né? E se tiver alguma circunstância especial, por exemplo, devolver com a benfeitoria feita, ou que a benfeitoria eventualmente feita vai ser retirada, prazo exatamente se acontecer um evento futuro, né? Ou prazo relativo se acontecer outro evento. Então, essa situação tem que ser bem especificada. E sendo bem especificadas, diminuem as possibilidades de atrito entre as partes. Agora, o senhor falou aí a respeito de reajuste. Como é que se fixa um reajuste de um aluguel? Ele pode ser mensal? Ou ele tem que ser semestral, anual? Como é que tem uma regra para isso ou é na combina? Gui, a questão é a seguinte. Muito importante, o primeiro passo é fixar o valor, né? É a forma de pagamento. O valor, ele só não pode ser fixado considerando o salário mínimo e ele não pode ser fixado, por exemplo, tendo como âncora uma moeda estrangeira, o dólar, o euro ou qualquer outro valor. Agora, a questão da correção, ela é necessária quando o contrato for viger por prazo superior a um ano. Porque a correção ela só pode incidir em um contrato de locação em período superior a um ano, nunca em período menor do que este. Quer dizer que o período menor é um ano? O período menor é um ano para que haja correção. Então, o contrato sendo mais que um ano, é bom que as partes elejam, né, por escrito
qual vai ser o índice corretor. Quer dizer, quais são os índices disponíveis aí, doutor, que podem ser? Eu vou falando aqui, e o senhor fala se esse pode ou se não pode. O IGPM, o IPCA, o INPC, esses podem? Sim, podem. Todos esses podem? Todos esses podem. Só repetindo e frisando, não pode ser reajustado com base no salário mínimo. É ilegal esse índice de correção. Vamos reajustar o contrato aqui, é um salário mínimo. Esse ajuste já está eguivocado. Mesmo que estiver um acordo entre as duas partes? Mesmo que estiver em um acordo entre as duas partes. Isso porque, Gui, o salário mínimo, às vezes, muito mais do que a correção de inflação que ele tem todo ano, ele tem um aumento real. Agora, se isso realmente indexar os aluguéis e as demais coisas na economia, não adianta subir o salário, porque vai estar tudo indexado com ele. Então, há uma proibição veemente que seja eleito ou moeda estrangeira, um câmbio, né, uma moeda estrangeira, ou o salário mínimo. Os demais índices é de livre convenção das partes, de acordo com suas experiências, de acordo com as orientações que teve do profissional que orientou para aquilo. É bom que a pessoa que não tem experiência se oriente lá que entenda desses índices, né, ou com o advogado, ou com o contador, né, qual é o economista, qual é o índice que melhor convém à sua espécie de negócio. Tem um detalhe que eu queria saber do senhor se pode isso. Por exemplo, o senhor contrata o aluguel de uma sala, de uma casa, e fala, olha, nos primeiros 12 meses vai custar R$1.000. O segundo ano, 1.500. O terceiro ano, R$2.000. Isso pode ou não? Gui, veja bem, o reajuste... Isso não é reajuste, certo, né? Isso é aumento. O preço do aluguel. Isso talvez contempla a circunstância. O valor do aluguel ele é previsto inicialmente e pode ter uns escalonamentos, porque suponhamos que é um negócio que esteja abrindo. Tá certo? Suponhamos que vai funcionar um condomínio ali, tem uma galeria, uma série de lojas ali perto e um centro comercial, mas não se sabe se aquele condomínio vai atrair a quantidade de pessoas suficiente. Então, às vezes, coloca de forma escalonada. Pode dar certo, pode dar muito certo, como pode dar errado. Né? Então, isso aí a pessoa tem que prever, e muito mais do que fazer uma pesquisa de mercado, quando é um comércio, uma prestação de serviço, há de se atentar para esses índices também, como é que é o histórico de evolução deles e qual que é a base que fornece o reajuste de cada índice. Como que cada índice ele cresce ao acumulado de um tempo para saber se aquele é ideal para a sua combina. Agora, se a pessoa está lá com o IGPM, IPCA ou o INPC, qualquer um desses, e quer reajustar, ou o locador, ele aumenta o aluguel de uma determinada forma ou de uma forma diferente, o locatário pode, ou o locador também pode procurar a justiça para acertar esse tipo de coisa, esse desencontro aí? Veja bem, o contrato, depois de firmado pelas partes, ele é lei. O contrato é lei entre as partes, tá certo? E ele deve ser seguido. Se elegeu o índice, qualquer que seja, suponhamos o INPC, e se esse índice deu um pouco a mais que a inflação, ou se ele deu um pouco a menos que a inflação, o importante é que não vai superar o valor total daquele índice, ainda que tenha dado um pouco abaixo da inflação. Mesmo que o proprietário do imóvel esteja perdendo, ele não pode, sob o argumento de fazer uma compensação financeira, reajustar em valor maior. O que eventualmente acontece, Gui, é quando essa diferença é extraordinária, tá certo? Se sobe o valor, ultrapassa muito o valor da inflação ou decresce muito, tanto o proprietário quanto o inquilino podem demandar uma ação para rever esse reajuste, para adequar à realidade econômica do país naquele momento. Mas isso são circunstâncias que não acontecem com frequência. Por isso que a pessoa deve recorrer a um profissional
porque um contrato de locação, geralmente, pelo menos, é o comum que ele dure pelo menos um ano, se é comercial, se é residencial, pode ser que tenha uma contratação por período inferior, mas é bom que se preveja isso, evitando problemas e garantindo, né, a tranquilidade entre os negociantes ali. Pelo que o senhor está falando aí, não pode ter aumento no aluguel, só pode ter reajuste. Só pode ter reajuste. No prazo fixado, só pode ter reajuste. Mesmo que isso esteja acordado? Não, pode ter. Você disse de um exemplo que a primeiro ano seria um valor, a segundo ano seria aquele. Então, bem, na verdade, a alocação seria o valor total, né? Estaria tendo um desconto nessas circunstâncias anteriores. É bom, Gui, que cada uma dessas circunstâncias sejam analisadas detidamente, porque os valores foram fixados previamente. Muito bem. Agora, pode ser que nesse aluguel escalonado de um ano a tanto, de 1 ano e 6 meses a tanto e 2 anos a tanto, no ano, além deste aumento, ele ainda vai sofrer a correção, né? Depois que passar do ano. Então, aí nós estamos tratando os valores foram tratados anteriormente. No primeiro ano, além do aumento, no caso, por exemplo, no primeiro ano foi R$1.000 a locação, no segundo ano seja R$1.500, é previsível que no primeiro ano, depois de passado um ano, o proprietário, de acordo com o índice escolhido, tem o direito de reajuste, além do aumento, né, do preço do aluguel. Nós temos que distinguir o preço do aluguel e a correção. Não pode, por exemplo, colocar, olha, esse contrato vai ter um reajuste um aumento, não sei como é que pode falar isso aí, de 30% por ano? Olha, se isso foi acertado entre as partes, esse é o preço, tá certo? Esse é o preço da locação. Não pode haver, olha para você ver, reajuste é não perder a capacidade financeira. Suponhamos que vai se tratar de uma locação por 10 anos, tá certo? Vai ter o reajuste por 10 anos, mas contudo há uma perspectiva que aquele local vai ter uma melhora no comércio, vai ter uma melhora no fluxo, teve uma benfeitoria, criou uma ponte naquele local e onde vai aumentar o fluxo de pessoas, pode sim fazer um aluguel escalonado. Ele está acertando o preço, mas o valor do aluguel é diferente de reajuste. Reajuste pode ter só uma vez por ano, e se você contratou por um longo período escalonado, né, e se isso não der certo, se as questões não melhorarem, se o preço fica extraordinário, existem outros mecanismos para solucionar esse problema, a depender das circunstâncias, para adequar à realidade, observados certos princípios de tempo, né? Você pode rever o preço de um aluguel, por exemplo, depois de 3 anos, né? Rever o preço, não rever a correção. Correção, você pode também revê-la, né, através de uma ação própria, mas são institutos diferentes, distintos. Para a gente encerrar, doutor, agora eu queria saber do senhor o seguinte: para a execução de um contrato, por parte do locador ou por parte do locatário, como é que é esse caminho? É difícil, é fácil, é demorado, entra na justiça e espera a vida toda e depois não sai com nada? Como é que é essa situação? Ô Gui, eu estava aqui no estúdio pouco antes de ser anunciada a nossa participação e estava reclamando de prestações de serviço do Estado. O Estado não é bom prestador de serviço em local nenhum. Eu estou dizendo isso por minha opinião pessoal. Não vejo que ele preste um bom serviço na saúde. Eu não vejo que preste um bom serviço em questões de saneamento, obras públicas, e também não presta um bom serviço através do judiciário. O que é lamentável e que às vezes faz com que uma pessoa aumente muito o prejuízo pela demora na justiça, e depois de tanto tempo e tantas coisas que vão acontecendo, alguma das partes serem severamente prejudicadas, ou as duas ainda saem satisfeitas daquela situação. Então, a execução é sempre realmente demorada. Qualquer execução, seja uma ação de despejo, né, seja uma ação de cobrança mesmo dos aluguéis, mesmo depois de desocupado o imóvel, né, o judiciário, de uma forma geral, ele é lento. Não pode ser devido ao valor, às vezes é um valor menor, não pode ser num juizado de pequenas causas? Pode ser num juizado de pequenas causas, estão vendo a viabilidade de uma questão administrativa também, mas isso não faz com que diminua o tempo. Eu vejo, pela experiência prática, que essas questões são demoradas.
nessa questão aí. Então é melhor o acordo do que é melhor o acordo, né? O acordo ruim do que uma boa demanda. Isso, porque o imóvel ali é ocupado, talvez impede que o locador que precisa daquele para a própria existência, né, ele está alugando. Aquela pessoa que está lá talvez está sendo prejudicada também pela ação ou pelo efeito que a ação traz, limitação de crédito, alguma coisa, no bom nome comercial que ela tem. Então, ninguém sai satisfeito e ninguém sai com benefício. E ninguém resolve isso rápido. Então, se tem rapidez, tem que ter consenso, principalmente que procure profissionais, para que mais ou menos o profissional saiba onde que as coisas vão desaguar, né? Sabe mais ou menos para onde vai dar a sentença. Encontre eles ali um acordo e evite o máximo que for possível deixar a mão do judiciário resolver, porque é a saída final para todos, né? E daí o Estado não é bom prestador de serviço nesse setor. Tá muito bem, doutor. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no quadro Advogado do Povo. É sempre uma alegria. Pode rodar. Hora de falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Ei, você que precisa de implantes e tratamentos dentários, entre e conheça tudo o que podemos fazer por você. Atendimento personalizado. Aqui você pode negociar o seu tratamento. Exames necessários realizados aqui na nossa clínica, trazendo o diagnóstico completo e preciso. Preparo e cuidado a nível hospitalar. Aqui nós cuidamos de todos os detalhes para que você tenha conforto e qualidade. Meus implantes, meu tratamento é aqui da Medic Mais. Meu sorriso e minha autoestima eu resgatei aqui na Medic Mais. Faça como o senhor Nicodemos e a senhora Sueli. Vem para a Medic Mais e cuide da sua saúde e do seu sorriso. Clique aqui e entre em contato agora com a nossa equipe. A Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas dará continuidade à operação de escolta de carga especial na BR-365. A ação envolve o transporte de um estator de grandes dimensões, equipamento pertencente à GE Energia Renováveis, que exige planejamento e acompanhamento especializado ao longo de todo o trajeto. Na tela. Nesta etapa, o deslocamento ocorrerá entre Patos de Minas e a BR-040, seguindo posteriormente pelos municípios de João Pinheiro e Paracatu até a divisa com o estado de Goiás. O percurso apresenta desafios logísticos, especialmente devido à presença de trevos e pontos sensíveis na rodovia, o que demanda atenção redobrada das equipes envolvidas. O conjunto transportado impressiona pelas dimensões. São quase 90 metros de comprimento total, quase 500 toneladas de peso bruto, incluindo veículos e carga, 5,5 metros de altura, 6 metros e 10 centímetros de largura. Por conta disso, a operação contará com intervenções do trânsito, como bloqueios temporários e controle de fluxo em locais estratégicos. Durante a travessia de pontes e viadutos, o comboio seguirá de forma isolada, com a carga posicionada no centro da pista, medida necessária para garantir a segurança da estrutura e dos demais usuários da rodovia. A escolta faz parte de um transporte de longo percurso, com início em Taubaté, São Paulo, e destino final em Barra, na Bahia, totalizando cerca de 1.971 quilômetros. De acordo com a previsão, o comboio deve chegar à BR-365 nesta quarta-feira, vindo de Campos Altos pela BR-354, sob escolta da Polícia Militar Rodoviária. Já o deslocamento pela BR-365 está programado para quinta-feira, dia 19 de março. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, neste momento a operação para o transporte do transformador está na BR-354, com a MG-235 no trevo de Ibiá. O trânsito ali na 354 deve estar bem lento, né? Bem complicado. As reclamações em relação à precariedade de algumas estradas rurais continuam. Dessa vez, a queixa vem lá de Alagoas.
Põe na tela aí, vamos ver. Um morador da região de Alagoas entrou em contato com o jornalismo da NTV, relatando a situação de uma estrada que está tomada pela lama, o que tem dificultado o acesso dos moradores. Segundo ele, com as chuvas o problema tem piorado e muitas pessoas não conseguem passar pelo local. O morador contou ainda que precisa levar os filhos para a escola e enfrenta dificuldades por causa das condições da estrada. Ele pede providências e afirma que já entrou em contato com a Prefeitura de Patos de Minas e também com os vereadores, mas até o momento a situação continua a mesma. Estamos aguardando aí resposta do município para ver quando é que vai resolver o problema, se tem já alguma solução prevista. O morador do bairro Jardim Itamaraty voltou a acionar a nossa equipe para denunciar problemas que, segundo ele, continuam sem solução. De acordo com o morador, o mato alto em diversas áreas do bairro persiste há meses e tem causado preocupação entre quem vive ali naquela região. Põe na tela. Eu acho que pelos matos e o tamanho deles, vocês de casa já sabem aonde a nossa reportagem está sendo solicitada novamente. Bairro Jardim Itamaraty. Novamente por esse mesmo problema. O mato alto que tem aqui nessa parte que todo mundo já conhece, já fizemos diversos materiais aqui. Fomos acionados há pouco tempo por um morador aqui do bairro que realmente falou desses matos e teve alguns que foram cortados, mas pelo que a gente observa aqui não é todos, né? Inclusive causou um acidente aqui na rua Ciro Jesus Rocha, que faz a esquina com a Maria das Dores Borges. E aí, mais uma vez, o motivo é a falta de placas de trânsito, mato alto, que o senhor Célio chamou nossa reportagem aqui novamente para poder falar sobre isso. Nós solicitamos aquela outra vez, vocês vieram, né, nos ajudaram, e agora nessa quinta-feira teve um acidente gravíssimo aqui, uma senhora do bairro aqui, idosa, vindo do posto de médico, teve subindo aqui, o outro carro bateu nela aqui, e ela está hospitalizada lá no regional, bastante traumatismo, machucou bem o rosto, as pernas. Então a gente quer pedir mais uma vez, encarecidamente, que coloque a sinalização aqui. Secretaria de Trânsito precisa urgentemente olhar isso para nós. Não é possível que a gente vai ter que ter uma morte para que esse problema seja resolvido, né? Célio, e um problema é que, como mesmo eu disse, né, a gente vem aqui direto a pedido de vocês, moradores aqui do bairro, para solucionar isso, né? Porque além das placas, o tamanho do mato que fica aqui tira a visibilidade do motorista, como ocasionou esse acidente. Justamente. O problema nosso maior aqui é desde quando fez esse loteamento, esse mato. A gente tem passado vários problemas, não só de bicho, mas é pessoas estranhas, é joga entulho. E não só aqui, o Itamaraty está com um grande problema, que depois que fez esse loteamento, o fluxo de trânsito passou todo para dentro do bairro. Então está um negócio complicado. Você vê ali na Tomás de Aquino, com o Zeca Mota, onde fez a rotatória ali, não tem jeito da gente atravessar. Os meninos saem da escola aqui, a gente fica com medo de todo dia ter acidente, porque os carros em alta velocidade não respeitam e o mais perigoso, não tem a sinalização necessária. Então, se liberou o fluxo de carro, a Secretaria de Trânsito deve, por obrigação, vir e sinalizar para nós, para que nós possamos ter tranquilidade. Não estou dizendo que aqui não teve alguma imprudência, pode ter tido, mas o local está contribuindo para que essas coisas aconteçam. E fica a cobrança do senhor, né, o pessoal da prefeitura, que se vier aqui ou se acionar o proprietário desses loteamentos para abaixar esse mato, fazer a corte real desse mato, que vem aqui também para fazer a sinalização adequada aqui dessa região para que possa melhorar o trânsito. Né? Justamente. O mato, igual você falou, onde eu pedi na porta da minha casa ali e na porta da escola. Mas não é só esses locais. Você vê que o acidente veio para cá. Então é o bairro todo que precisa dessa sinalização. É um bairro novo, é grande, mas precisa, porque o fluxo de carro está todo dentro do bairro. Então a gente está muito preocupado. Eu tenho família, não está como deixar os meninos na rua mais. Além do perigo de ter o trânsito, tem o perigo dos bichos. Como que você vai deixar uma criança andar por aí com essa bicharada, esse mata-ara desse jeito? Pessoas estranhas que podem fazer alguma coisa com as crianças, a roubar nossas casas. Então a gente está preocupado, está muito preocupado e nós queríamos pedir urgentemente que o pessoal da Secretaria de Trânsito desse uma nada para nós aqui.
Na primeira reclamação, o município informou que a limpeza de lotes particulares é de competência dos proprietários, conforme previsto no Código de Postura. A fiscalização notifica o responsável que, quando não executa a limpeza no prazo estipulado, é multado. Sobre essa nova demanda, estamos aguardando a resposta. Agora, ali é o seguinte, é um loteamento particular, são terrenos particulares. O que a prefeitura tem que atuar é para autuar os proprietários desses lotes para que eles limpem os lotes. Agora, em relação ao trânsito ali, precisa de uma melhor sinalização, precisa do apoio do Departamento de Trânsito, mas ali não tem jeito. Ali não é pelo que eu estou sabendo, não é um condomínio fechado. Diga-se de passagem o seguinte, antes seria um condomínio fechado aquilo ali. Eu não sei se é. Eu quero pedir até para a Yandra fazer essa apuração aí para a gente, para saber se esse loteamento aí é um condomínio fechado. Porque, em princípio, ele teria ali próximo da Majorgote, né? Ali tem um outro condomínio ali do Queiroz de Melo, ali não sei como é que chama, aquele outro loteamento ali no final da Majorgote, lado esquerdo. No fundo desse condomínio ali, tinha previsto ali, eu tive lá, inclusive, vendo isso aí, tinha previsto ali uma portaria de todo o tamanho, que é na via por onde passam os carros que saem lá da Engenheiro Diniz, Tomás de Aquino, que saem lá da Tomás de Aquino e passam por ali para acesso a Majorgote para descer para a cidade. Não é ali isso, é ali, né? No final da Majorgote, lado esquerdo, tem esse condomínio. E na divisa desse condomínio, com esse loteamento aí, tinha ali o projeto de uma portaria. Se tinha o projeto da portaria, é um condomínio fechado. Se é um condomínio fechado, aí a responsabilidade é do pessoal lá. Enquanto estiver aberto, vai todo mundo passar por ali, né? Não sei como é que isso vai funcionar, aí tem que saber como é que isso foi autorizado, como é que está o que permite esse alvará para a construção desse condomínio ali. Eu sei que ali é um condomínio, né? E precisa ser melhor esclarecida essa situação ali, porque a gente fica aqui cobrando de todo mundo, né? E a gente tem que cobrar de quem tem realmente a responsabilidade de solucionar o problema. Sei que aqueles lotes ali são particulares e precisa da prefeitura acionar os proprietários, né, para que eles limpem os lotes, caso contrário sejam autuados. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por meio da 2ª Delegacia Especializada em Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente e Conflitos Agrários do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente, deflagrou hoje a Operação Kodama para o cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais, Distrito Federal e também de Sergipe. Põe aí na tela. As investigações tiveram início a partir da identificação de indícios de utilização de documentos de controle ambiental ideologicamente falsos, empregados para acobertar a comercialização de carvão vegetal de origem ilícita, proveniente de mata nativa ou irregular, oriundo de florestas de eucalipto em situação irregular. Segundo a chefe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente, um grupo de investidores estrangeiros realizou aportes em empresas majoritariamente localizadas no norte de Minas Gerais.
O esquema investigado causou significativos danos ambientais. Em uma das áreas fiscalizadas, foram identificados quase 9 mil metros cúbicos de carvão vegetal acobertados por documentação irregular, equivalentes a aproximadamente 3,4 milhões em produto. A operação tem como objetivo a coleta de provas para subsidiar o indiciamento dos envolvidos, bem como evitar a dissipação de patrimônio durante o curso das investigações. Pessoas físicas e jurídicas estariam atuando de forma regular, permanente e estruturada na produção de carvão ilícito e irregular, ou seja, carvão originado de mata nativa ou originado também de florestas de eucalipto de origem irregular. Além disso, essas pessoas físicas e jurídicas também estão se valendo de diversos expedientes, como a emissão de notas fiscais e documentos de controle ambiental ideologicamente falsos para ocultar a origem ilegal desse carvão e colocá-lo no mercado, o que, em tese, configura os crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa, falsidade ideológica, além dos crimes ambientais correlatos. A repressão qualificada a esse tipo de prática é fundamental, considerando que estimativas apontam que entre 50% e 90% da madeira nativa extraída das florestas possui origem ilegal. Além dos graves impactos ambientais, dados do Banco Mundial indicam que as perdas econômicas decorrentes da exploração ilegal de madeira variam entre 6 bilhões de dólares a 9 bilhões anuais em arrecadação tributária. Ações foram desencadeadas nas cidades de Várzea da Palma, Taiobeiras, Três Marias, Eloy Mendes, Coração de Jesus, Indaiabira, Francisco Sá, Belo Horizonte, Águas Vermelhas, Santo Antônio do Retiro, Ubaí e Rio Pardo de Minas, além de Aracaju em Sergipe e Brasília no Distrito Federal. Servidores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FHEMIG, iniciaram hoje uma paralisação por tempo indeterminado em diversas unidades de saúde do Estado. A decisão foi tomada em assembleia e envolve profissionais de hospitais da capital e do interior. O movimento é motivado por reivindicações como melhores condições de trabalho, aumento salarial e cumprimento de acordos. De acordo com representantes da categoria, o reajuste oferecido pelo governo é considerado insuficiente diante das perdas acumuladas nos últimos anos. Os trabalhadores também apontam problemas como sobrecarga nas unidades, falhas estruturais e descontos considerados indevidos nos salários. Segundo os sindicatos, essas questões podem impactar diretamente a qualidade do atendimento prestado à população. Mesmo com a greve, será mantido um funcionamento mínimo nas unidades para garantir serviços essenciais. A FHEMIG informou que segue aberta ao diálogo e reforçou o compromisso com a continuidade da assistência aos pacientes durante a paralisação. Nós não conseguimos confirmar se em Patos de Minas houve adesão por parte dos trabalhadores do Hospital Regional. Ficamos aí na expectativa, de confirmar ou não, né, que os funcionários do Hospital Regional estejam paralisados ou não. Acho que não. Pelo movimento hoje ali na porta, né, do hospital, parece que não. Passei hoje pela manhã, era por volta de umas 9 horas da manhã, mas não notei nenhum movimento ali diferente no hospital. Parece que está funcionando normalmente, mas como sempre buscar uma informação ali é muito difícil, né? Estamos aguardando ainda para ver se alguém confirma ou não confirma, se entrou ou não entrou de greve, pessoal aqui de Patos de Minas. Um reencontro emocionante marcou o último domingo lá em Patrocínio. Um bebê que foi salvo após se engasgar voltou ao quartel do Corpo de Bombeiros para rever o militar que ajudou a salvar a vida dele. Põe na tela.
Era 7 de março. O soldado custódio estava sozinho no quartel, como sentinela, enquanto os colegas atendiam outra ocorrência. De repente, um carro entrou correndo na área de prontidão de incêndio. Dentro, um bebê estava engasgado. A pele já começava a ficar arroxeada. Sem hesitar, o militar iniciou as manobras de desobstrução das vias aéreas, tapotagem, reposicionamento, e o bebê voltou a respirar. O alívio da família foi imediato, mas eles ainda foram orientados a levar a criança ao pronto-socorro para avaliação médica. Dias depois, veio o reencontro. Matias voltou ao quartel acompanhado da família para agradecer ao soldado que agiu rápido e salvou sua vida. Um momento que emocionou a todos e lembra o verdadeiro sentido da missão do Corpo de Bombeiros: salvar vidas, a qualquer hora, em qualquer situação. Para quem sonha em vestir a farda e salvar vidas, uma nova oportunidade acaba de surgir em Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros lançou um concurso público com 342 vagas e salários que podem chegar a R$11 mil. Mostra aí. Ao todo, são 342 vagas, sendo 321 para o curso de formação de soldados e 21 para o curso de formação de oficiais. Os salários podem chegar a R$11 mil, conforme a evolução na carreira. As inscrições estarão abertas entre os dias 18 de maio e 17 de junho, no site da banca organizadora Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultura e Assistência Nacional, IDECAM. A taxa de inscrição é de R$ 106 para soldado e R$ 230 para oficial. O concurso é de ampla concorrência, ou seja, sem limitação de vagas para mulheres. Para participar, é necessário possuir nível superior completo, carteira de habilitação no mínimo categoria B, além de aptidão física. As provas objetivas acontecem em julho de 2026. O bombeiro militar atua em ações de combate a incêndios, salvamentos, atendimento pré-hospitalar e atuação em desastres, sempre com o compromisso de proteger a vida, o patrimônio e o meio ambiente. O edital completo já está disponível no site www.idecam.org.br. Olha, recentemente noticiamos que um homem morreu após ser picado por uma abelha em uma fazenda lá em Rio Paranaíba. Especialistas alertam para os riscos das picadas, especialmente quando envolvem abelhas, né? Embora, na maioria das vezes, causem apenas desconforto, em algumas situações a reação do organismo pode ser grave e exigir atendimento médico imediato. Põe na tela. As abelhas têm um papel importante para o equilíbrio da natureza, especialmente na polinização das plantas. Mas, quando se sentem ameaçadas, podem reagir de forma agressiva para proteger o enxame. Os insetos, eles têm dois grandes grupos, os sugadores e os que injetam veneno. As abelhas, elas estão na classe de um grupo que chama himenópteros. Abelhas, vespas, marimbondos e formigas. É um potencial risco de anafilaxia ou um efeito tóxico devido ao veneno. Se ocorre um acidente com múltiplas picadas, mesmo uma pessoa que não é alérgica à abelha, ela pode ter uma reação grave e até falecer. Segundo especialistas, as picadas de abelhas podem provocar diferentes reações do organismo. Na maioria das vezes, os sintomas são leves, como dor, vermelhidão e inchaço no local da picada. Mas, em algumas situações, o organismo pode reagir de forma mais intensa. A abelha europeia, africanizada, elas deixam um ferrão. E esse ferrão pulsante vai ali, né, jogando a peçonha, né, conhecido popularmente ali por veneno. E esse veneno, né, quando tem um ataque de muitas abelhas de uma vez, né, falando de insetos pequenos, 200, 300, pode causar ali um choque anafilático, levando a intoxicação, insuficiência renal, insuficiência respiratória. Normalmente a alergia vem marcada por uma história ou é o primeiro episódio. O efeito tóxico é marcado por outros sintomas, né? A pessoa pode ter muita náusea, pode ter vômito, pode ter desmaio, além também
dos efeitos respiratórios e de pele, mas normalmente é marcado por uma grande quantidade de picada, ou seja, o volume do veneno gera toxicidade e assim os sintomas. Especialistas orientam que ao perceber a presença de um enxame, o ideal é manter a distância. E caso sofra múltiplas picadas, o ideal é procurar atendimento médico o mais rápido possível. Se for, então, picado por essas abelhas europeias, africanizadas, ou até mesmo das abelhas que são aqui do Cerrado mesmo, que normalmente não tem ferrão, lavar o lugar com água e sabão. No caso das abelhas que tem ferrão, retirar esse ferrão. Além dos cuidados de prevenção, não usar roupas coloridas, não passar perfumes que atraiam os insetos, utilizar repelentes para poder ajudar e, principalmente, quem é alérgico tem que portar a sua adrenalina autoinjetável e avaliar, fazer imunoterapia com alergista e imunologia especializado nisso. Muito bem, coloca aí, Andrei, comigo, porque tem uma notícia aí de ontem à tarde, que ontem teve mais um ataque de abelhas aqui no estado de Minas Gerais, aí, Andrei, com um ataque fatal, né? Uma morte por picada de abelha. Onde foi, como foi essa história aí? Olha aqui, pelas informações que a gente acompanha, o enxame de abelhas matou um homem, deixou também 3 pessoas feridas em Jordânia, fica no Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas Gerais. A situação aconteceu ontem, a prefeitura informou que o veículo em que a vítima estava foi atacado na estrada ali que liga o município ao distrito de Estrela de Jordânia. E a gente lembra, como a gente viu agora, uma semana teve esse ataque aqui na nossa região e agora mais esse fato. A vítima é o André de Souza Freitas, que foi encontrado aí desacordado. Ele estava inconsciente no momento do encontro e estava no veículo, O corpo de bombeiros então foi acionado e informou que ele e outras 3 pessoas que sofreram picadas foram levados aí para o atendimento médico também pelo SAMU. E aí, por volta das 16 horas, a informação é que as outras vítimas estavam estáveis, recebendo atendimento médico. E além do carro em que André estava, havia também uma motocicleta caída, segundo o Corpo de Bombeiros. E aí, então, a gente segue acompanhando esse fato, mas infelizmente, mais uma situação envolvendo morte aí por enxame, por ataque aí de abelhas. Pois é, é aquele detalhe. Nós precisamos demais das abelhas, né, André? Muito. Porque as abelhas são extremamente necessárias para fazer a polinização das plantas, das frutas, né? Até mesmo nas lavouras, por exemplo, em determinadas lavouras. Agora, está morrendo muita abelha, né? Está matando muita abelha no Brasil. A gente sofre pela falta das abelhas, mas tem que ter um cuidado danado, porque se for atacado por elas, o ataque não é bonzinho, né? Costuma não dar bonzinho. Nós tivemos uma morte aqui, perto, em Rio Paranaíba, e temos essa morte lá em Jordânia, que é no Vale do Jequitinhonha. Complicado isso aí, mas é a vida. Obrigado, Ayandra. A cidade de Uberaba confirmou a primeira morte por chikungunya em Minas Gerais em 2026, conforme dados divulgados pela autoridade de saúde. O caso envolve uma mulher idosa, com idade entre 70 e 79 anos, e marca o primeiro óbito pela doença no estado neste ano. Até o momento, o município contabiliza 14 casos confirmados da doença, além de outros em investigação. Em todo o estado, já são mais de 2.000 casos confirmados e mais de 4.000 notificações suspeitas, indicando o avanço da chikungunya em diferentes regiões mineiras. O cenário é mais preocupante no Triângulo Mineiro, onde está concentrada a maior parte dos registros. Cidades como Uberlândia também apresentam grande número de casos, o que reforça o alerta das autoridades de saúde para o aumento da circulação do vírus. E do mosquito, né? O famigerado Aedes aegypti tem que ser combatido, né? Tem que ser... brincadeira, mas
Se você não fizer a sua parte aí, não adianta não. Não adianta a gente falar aqui, não adianta a autoridade, não adianta a saúde pública correr atrás, né? Vou voltar com a Yandra agora, porque parece que tem alguma informação a respeito aí da FEMIG. A FEMIG tem alguma resposta para saber se aqui em Patos de Minas os funcionários aderiram também a esse movimento de greve, ou Yandra? Olha só, Gui, a gente recebeu agora informação da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que é a FEMIG, dizendo que não houve interrupção de atendimento por conta da greve. O movimento provocou reflexos pontuais da dinâmica de alguns setores do Hospital João 23 e nas demais unidades da rede não houve impacto na assistência. Ou seja, aqui em Patos de Minas a gente tem um hospital regional que também é uma unidade da rede FEMIG. Se ele está falando aí que nas demais unidades não teve aí, impacto na assistência, então acredito aí que Patos de Minas também não tenha tido reflexo aí por conta da greve. As equipes assistenciais administrativas atuam para reorganizar os fluxos e assegurar a continuidade de serviço eventual afetado, garantindo o atendimento adequado à população. E a FEMIG diz que acompanha a situação de forma permanente e reforça que mantém canais abertos aí para ouvir e dialogar sobre as demandas dos seus servidores. Então essa é a situação de hoje, terça-feira, pela nota que somente impacto pontual em alguns setores do Hospital João 23, nas demais unidades como o Hospital Regional não teve impacto. Mas a gente sabe, né, Gui, que esse é o indicativo de que pode ter aí depois no futuro próximo algum reflexo, porque caso aí a FEMIG não chegue no acordo que provavelmente os servidores da FEMIG pleiteiam, pode acontecer aí novas manifestações. A gente segue acompanhando essa situação. Na verdade é que dá uma resposta também assim muito superficial, né? Não informa realmente o que está acontecendo. Mas ficamos aí na expectativa. Tomara que dê tudo certo aí para os funcionários aí da FEMIG, né? E tomara que esse movimento não atrapalhe o atendimento público de saúde no estado de Minas Gerais. Não é só aqui em Patos, não. É em todo o estado. Vamos lá para o nosso WhatsApp. Anselmo Rodrigues. Boa tarde, Gui. Parabéns pela sua colocação. Mas se você não pagar o IPVA, você tem o veículo apreendido. E se furar o pneu no buraco, ninguém é responsável. É verdade. Se não tiver sinalizado, o estado ou o município, dependendo do local, é responsável pelo estrago no seu veículo. Só que você tem que movimentar a justiça. Sabe quando você vai receber isso aí? Seus netos. A Lígia, boa tarde, Gui. Eu e minha sogra, Dona Ana, estamos ligados no seu programa. Um abraço para você, Lígia. Dona Ana, um abraço para a senhora. Camila Maressa, boa tarde, Gui. Essa Copasa é uma vergonha. Moro no Santa Terezinha, a água está toda suja e pagamos caro. Vi várias reclamações hoje a respeito disso, né? E aí, você chama quem? Delma, boa tarde, Gui. Uma vergonha esse serviço prestado pela Copasa. Verdade, Delma? Valdemar da Silva, Gui, boa tarde. Parabéns para o melhor jornalismo da região. Obrigado, Valdemar. A Diva, boa tarde, Gui. Tem um vazamento de água na Rua da Ladeira, bairro Nossa Senhora Aparecida. Vamos lá, ô Copasa. Vamos lá. Rua da Ladeira, hein? Maria Sônia, boa tarde, Gui. Manda um abraço para mim, para o meu esposo Samuel e minha mãe Generina. Um abraço para todo mundo aí. Obrigado, Maria. Cleudes, boa tarde, Gui. Adoro o seu programa. Manda um abraço para nós aqui no bairro Ipanema e um abraço também para todos do seu programa. Obrigado, Cleudes. Um abraço para você. Sueli Carvalho, parabéns, Gui, pelo lindo programa. Um abraço para os moradores do bairro Lagoinha e para o meu pai no boteco do Tio Luiz, lá na rua 5 de Maio. Tio Luiz, um abraço. A Jaime, boa tarde, Gui. Parabéns pelo programa, sempre com muitas informações. Obrigado, Jaime. Shirley, boa tarde, Gui. Estou aqui curtindo essa chuvinha e assistindo o seu programa. Obrigado, Shirley. Obrigado mesmo aí. Você pode continuar assistindo e mandando as suas mensagens para cá, tá? Através aqui, ó, do nosso WhatsApp.
99947-4515. A forte chuva que atingiu Patos de Minas na manhã de hoje mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros em vários pontos da cidade. A repórter Thalita Diniz volta agora com mais informações. Põe na tela. Durante a chuva intensa registrada na manhã desta terça-feira, o 12º Batalhão de Bombeiros posicionou equipes de forma preventiva em locais considerados de risco de inundações. Um dos pontos foi na Avenida JK, próximo ao trevo do 12º Batalhão, onde houve um grande acúmulo de água. Outro ponto de atenção foi na rua Barão do Rio Branco, na Orla da Lagoa, onde também houve alagamento e um veículo acabou ficando preso na água. O trânsito no local foi interditado e desviado para a Rua Pará. Já na Rua Ceará, com a Rua Sergipe, os bombeiros foram acionados para retirar um veículo que havia ficado retido na inundação. Mas quando a equipe chegou ao local, um guincho já realizava a retirada. Apesar dos transtornos, não houve registro de vítimas das ocorrências. Quem traz mais detalhes sobre o trabalho realizado durante a chuva é o subtenente Pereira. Hoje, durante uma chuva que abateu sobre a cidade, uma forte com grande volume pluviométrico, o Corpo de Bombeiros preventivamente compareceu em alguns locais já pré-definidos no nosso plano de contingência para poder fazer prevenção em locais passíveis de alagamento. Nós estivemos na Avenida JK, onde o trânsito teve que ser desviado para poder manter a segurança local. Na Orla da Lagoa também o trânsito foi desviado. Lá nós tivemos a intervenção em um veículo que ficou preso. Na Rua Sergipe também outro veículo ficou preso, mas no local um guincho já estava retirando esse veículo do local. Outro ponto que o Corpo de Bombeiros sempre dá atenção é na Ana de Oliveira, próximo ao shopping. Esse local hoje, felizmente, estava sem alagamentos. O Corpo de Bombeiros continua atuando, né? A chuva também não parou nesse momento, vai continuar, e o Corpo de Bombeiros atento. Isso, o Corpo de Bombeiros está sempre atento, sempre alerta a essas situações de risco em vários locais da cidade. Como evitar? O que as pessoas podem fazer nesse momento agora dessas chuvas? Evitar sair? E se estiver na rua, como fazer, subtenente? Se deparar com a área alagada, evite entrar. Pare o veículo, aguarde essa água baixar, desvie sua rota, programe sua rota para um outro local. Evite de entrar nessa área alagada para não ficar preso nesse alagamento. Olha, vai continuar chovendo. Por hoje é só. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem mais. Meio-dia eu estarei aqui esperando você. Um abraço, boa tarde, tchau, até lá. Até a próxima, Gui.